Olá, começa mais um episódio do Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal Médico, sempre com qualificados especialistas das áreas de medicina e saúde. O episódio de hoje ele é bem especial, visto que nós iremos falar sobre o Outubro Rosa. E, claro, para poder falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o Dr. Luiz Porto, ele que é mastologista do Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, a GEON. Doutor, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer, Agolo, estar nesse programa e poder ajudar os ouvintes a se esclarecer mais sobre a situação do câncer de mama em nosso estado. Perfeito. Doutor, o Outubro Rosa ele é um movimento que já tem muitos anos e, claro, ele atinge o mundo todo, né? Esse histórico do movimento, salvo me engano, ele começou na década de 20 e depois, com duas médicas, salvo me engano. O senhor pode contar um pouco melhor essa história? Eu queria que o senhor explicasse para a gente esse histórico do Outubro Rosa e, principalmente, as ações aqui no estado do Ceará. Bem, Agolo, o Outubro Rosa ele surgiu nos Estados Unidos, na década de 90. Naquele período, a mulher americana que tem acesso à mamografia, mas naquele tempo não estava suficientemente esclarecida, e ainda não está, vou explicar por quê, suficientemente esclarecida sobre os fatores de risco para o câncer de mama, como fazer o diagnóstico mais cedo, como usar os meios que a medicina oferece. A mamografia já estava consolidada como o exame mais importante para o diagnóstico, e o Outubro Rosa lá surgiu em 1896, 97, 1996, 97, exatamente para mostrar à mulher a importância de fazer mamografia. A primeira passeata de Outubro Rosa foi feita no Texas, em Dallas. As mulheres saíram à rua vestidas de rosa, e isso se espalhou rapidamente, e já no outubro daquele ano, que foi o mês escolhido para ser o mês da luta contra o câncer de mama, a Estátua da Liberdade foi colorida de rosa com iluminação, foi iluminada de rosa. Então, isso foi como um rastilho de pólvora, os Estados Unidos absorveram a ideia, as mulheres passaram a disseminar em todos os países do mundo, e chegou aqui por volta de 1910, 1911, eu até gostaria de salientar o papel da Valéria, uma pessoa formada em educação de saúde, educação hospitalar, e que, desde o começo, vem se envolvendo de maneira bastante intensiva para que o Outubro Rosa se realize todos os anos. Ele vem aumentando cada vez mais a cobertura no Brasil e no nosso estado, já está interiorizado, a maioria dos municípios já participa dessa comemoração, e ele nunca foi tão importante como esse ano agora. Vou explicar por quê. A pandemia que começou a afetar o mundo desde fevereiro, e que chegou aqui no Brasil e no Ceará no mês de março, abril, ela levou por necessidade, a um isolamento da população. Então, ouvimos diariamente que as pessoas devem evitar ajuntamentos, devem manter distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas e que devem usar máscara. O atendimento eletivo das doenças que não sejam de urgência, mas que precisam de um diagnóstico mais cedo possível, passaram a não ser realizados no Ceará. Os serviços de mamografia eletivas foram todos fechados. Eu estou falando, inclusive, do GEON, que passou 4 meses sem abrir suas portas para atendimento à população. Então, o que aconteceu? Só situando os números do GEON. O GEON ele diagnostica uma média de 15 a 20 casos novos de câncer de mama todos os meses. Então, mulheres que nos procuraram em 2019, 15 a 20 mulheres foram diagnosticadas com câncer. E já não tão iniciais. A cobertura de mamografia do Ceará, Agolo, ela, infelizmente, ela cobre menos da metade das pacientes que deviam fazer. Então, a maioria das mulheres só procura cuidados para suas mamas quando põe a mão no seio e encontra um nódulo. Quando ela encontra esse nódulo, que é detectado a partir de 1 centímetro, ele já tem 4, 5, 6, 8 anos de evolução. Então, já é um caso que exige, muitas vezes, o tratamento inicial com quimioterapia. Isso eu estou falando de 2019. Ora, em 2020, nesse período de
de março até agora setembro, as mulheres ficaram em suas casas com esses tumores crescendo. E a partir de um certo tamanho, a maioria dos cânceres de mama ganha uma agressividade maior e cresce mais rápido. Então, eu comecei a perceber, e tem mais, Argolo, não só nos pacientes que nos procuram no GEON, que é um serviço público e gratuito, mas mesmo no consultório, que a gente reabriu agora recentemente, estamos pegando tumores que nunca tínhamos, já há muito tempo não frequentavam nosso consultório, tumores de 6, 8 centímetros, que cresceram nesses 6 meses que foi o da pandemia. Então, a gente espera uma explosão de casos de câncer de mama, tanto esses que não foram diagnosticados nesses 6 meses, como casos que cresceram e que também, dependendo da pandemia, levariam as mulheres à consulta. Como as clínicas estão abertas, elas vão procurar agora. Então, nós vamos ter uma carga dupla de mulheres que não foram diagnósticos com tumores palpáveis e de mulheres que tiveram tumores tornados palpáveis que procuram também o serviço de diagnóstico. Perfeito. Realmente, a pandemia ela trouxe consequências assim imagináveis que agora está começando assim, a mostrar, né, que não só na área da cardiologia, mas principalmente na área do câncer. De oncologia, exatamente. Exatamente, né? Que necessita, assim, de um diagnóstico precoce, claro, para poder... Quanto mais precoce for diagnosticado, maior são as possibilidades de poder o tratamento ser mais efetivo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, justamente a mídia tem feito grandes alardes a respeito desse boom, né, que está por vir. Ou seja, as pessoas que não conseguiram fazer o seu diagnóstico, né, e agora o Outubro Rosa ele tem uma grande missão de, além de habitualmente, todo ano, conscientizar, mas tem que fazer esse apelo de que, mesmo com a pandemia em curso, é possível, sim, fazer a prevenção. Como é que vocês estão adotando essa estratégia? Bem, para nós aconteceu um fato alvissareiro. Nós tínhamos um mamógrafo do GEON que realizava uma média de 800 a 1.000 mamografias por mês. E nós ganhamos um novo mamógrafo, foi doado pela Fundação Rotariana, com apoio de uma construtora de Fortaleza, a Mãe Rainha. Então, nós conseguimos um novo mamógrafo, que felizmente começou a funcionar essa semana. Então, nós temos 2 aparelhos disponíveis, vamos aumentar a possibilidade de diagnosticar o câncer de mama. Mas não é, isso aí só não é... Nós temos a convicção de que não é o suficiente. Nós vamos precisar de mais aparelhos disponíveis em todas as clínicas que fazem o diagnóstico do câncer de mama e de disponibilidade dos médicos de receberem essas mulheres que tenham queixas mamárias. Perfeito. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouco em relação às condições que o serviço público se encontra. Claro, o senhor já pontuou que o serviço público, infelizmente, ele não tem um número minimamente aceitável para poder fazer essa cobertura. Não é bem assim. Nós estamos na situação que os Estados Unidos estavam na década de 90 do século passado. Nós temos mamógrafos suficientes, só que as mulheres não estão suficientemente esclarecidas para procurarem esses mamógrafos para fazer a mamografia de rastreamento. Mamografia de rastreamento ela é feita em mulheres que não estão sentindo nada nas mamas. A mamografia pode flagrar um tumor antes de ele se tornar palpável. Infelizmente, no nosso estado, não há cultura da mulher fazer essa mamografia. Os próprios serviços de saúde, Argolo, eles não estão ainda preparados para encaminhar as mulheres, para dar mais facilidade das mulheres terem acesso à mamografia. Infelizmente, e é isso que o Outubro Rosa procura fazer, tal qual aconteceu nos Estados Unidos em 1990. A mulher brasileira, a mulher cearense, precisa ser conscientizada da necessidade de fazer mamografias regulares, principalmente após os 50 anos, ou antes disso, se ela tiver alguma alteração mamária, ela deve ir ao mastologista, que ele vai indicar o exame adequado. Então, nós temos a Secretaria de Saúde nos últimos 10 anos, nos últimos 12 anos, a partir da criação do Comitê Estadual de Controle de Câncer, foram implantados mamógrafos nas 20 policlínicas que existem no interior do estado. Só que eles fazem um número mínimo de exames porque as mulheres não procuram. A pandemia agravou esse processo
de não procurar o serviço de mamografia. Mas nós temos mamógrafos para a rotina. O que vai complicar um pouco é porque nós vamos ter uma carga dupla das mulheres que não foram ao serviço nesses meses da pandemia e das mulheres que naturalmente deveriam fazer a mamografia. Ah, perfeito. Então, agora ficou esclarecido, doutor. Obrigado pelo seu esclarecimento. O serviço público ele está, assim, preparado para poder receber essa demanda. A questão mesmo é a conscientização do público feminino de tomar a iniciativa e ir lá fazer o seu preventivo. A conscientização, inclusive, dos profissionais de saúde. O câncer de mama é uma coisa relativamente nova no Brasil. Aqui não era a primeira causa de morte, não eram os cânceres. A primeira causa de morte era tuberculose, as mulheres morriam de parto, a mortalidade infantil era altíssima. Nos últimos 30 anos, nós controlamos essas doenças que são controláveis. A tuberculose surgiu um tratamento adequado, o atendimento ao parto e às crianças melhorou consideravelmente. Então, essas pessoas não morrem mais daquelas causas do século passado, elas morrem hoje de doenças cardíacas, de câncer, de acidente de automóvel e de outras doenças que surgiram a partir que se agravaram a partir do século XX. Boa colocação que o doutor fez. Perfeito, doutor. Eu queria que o senhor explicasse agora, já falando da questão de prevenção, sinais, etc. Quais são os principais sinais, doutor, em que a mulher pode estar com câncer de mama? É identificar as mulheres que têm mais risco de ter câncer de mama. Então, o principal fator de risco para o câncer de mama é a idade. A partir dos 50 anos, o câncer de mama passa a ser muito mais comum do que antes dessa idade. Segundo, as pacientes que não tiveram filhos, as mulheres no LIPA que não tiveram filho, têm mais risco de ter câncer de mama. Terceiro, as mulheres que tiveram só apenas 1 a 2 filhos, o que é muito comum hoje, que a prole diminuiu muito. As mulheres que usam hormônio após a menopausa. Os hormônios usados depois da menopausa, para manter a juventude das mulheres, eles aumentam o risco de ter câncer de mama. O alcoolismo. As mulheres bebiam muito menos do que bebem atualmente. O alcoolismo é um fator de risco. E até agora eu citei de coisas que não eram evitáveis, como ter poucos filhos, como decidir não ter filhos. É uma coisa que a gente não pode intervir nisso aí. Mas o alcoolismo a gente pode intervir. As mulheres devem evitar o consumo repetido diariamente ou em níveis maiores do álcool, que ele aumenta o risco. E tem outra coisa importante, a vida sedentária, que também se agravou com a pandemia. As mulheres que saíam para fazer suas caminhadas deixaram de fazer caminhada. Não foram a academias também, que aumentavam o risco. Então, a vida sedentária é um fator de risco para o câncer de mama. Há um trabalho canadense muito interessante. Eles demonstraram, numa avaliação de mais de 50 mil mulheres, que aquelas que faziam atividade física regular, 5 dias na semana, por cerca de 30 minutos, diminuía 1/3 o risco de ter câncer de mama. Então, a atividade física, que é uma coisa que não entrou na rotina das pessoas no Brasil, ela previne o câncer de mama, previne as doenças cardíacas, previne a obesidade, controla melhor o diabetes. Então, a atividade física é um fator importantíssimo para prevenir do câncer de mama. Então, é um fator de risco aquelas que têm vida sedentária. Outro fator de risco que surgiu mais também ultimamente é a obesidade, principalmente a obesidade que surge depois da menopausa. As mulheres obesas têm mais risco de ter câncer de mama. Outro fator de risco, mamas muito densas. Essas mamas muito densas, elas têm a mulher a partir dos 50 anos deve fazer a primeira consulta com o mastologista. Lá ele vai identificar esses fatores de risco, inclusive vai ver a consistência de suas mamas, porque aquelas que têm mamas mais densas devem ser seguidas mais de perto. Então, eu já citei alguns deles aí, e aí aquelas que não se submetem a rotinas de exames periódicos também passam a ter mais risco. Mais recentemente, a gente está encontrando 2 outros fatores que são mais comuns no Ceará. A história familiar. As mulheres, o câncer de mama, em cerca de 10% dos casos, ele está associado àquelas pacientes que têm parentes do 1º grau com câncer de mama, mãe e irmã. Principalmente se essas parentes tiveram câncer de mama antes dos 50 anos, porque significa que ela nasceu com a propensão
ao câncer de mama e que tem que ser seguida mais de perto. Nós assistimos há cerca de uns 3, 4 anos atrás a Angelina Jolie vir para a televisão dizer que tinha tirado suas 2 mamas porque ela tinha uma mutação familiar que ela iria ter 70% de chance de ter câncer de mama. Aqui no Ceará, a gente espera ter um número grande de mulheres com esse perfil. Primeiro, a Angelina Jolie é judia. E nós temos muitos descendentes de judeus em nosso estado. A colonização do Ceará teve uma participação dos judeus askenazes muito grande, que são aqueles que têm maior probabilidade de desenvolverem câncer de mama nas mulheres. Então, nós temos, provavelmente, mutações num grande número de mulheres no Ceará. E, ultimamente, nós temos encontrado um outro fator de risco que era reconhecido só a sua associação com o câncer de colo de útero, que é a contaminação pelo HPV. Nós temos encontrado nas mulheres com câncer de mama um percentual significativo delas que tem HPV no seu câncer. O mundo todo não está sabendo ainda interpretar o que significa essa contaminação pelo HPV, mas há uma inquietação da ciência para estudar melhor esse papel do HPV no câncer de mama, e nós somos um estado onde há um grande número de mulheres contaminadas pelo HPV. Perfeito, doutor. Bem didático a sua colocação. E esse caso realmente da Angelina Jolie realmente foi uma repercussão mundial. Qual a sua opinião específica em relação a esse caso? Bem, a Angelina Jolie ela tem uma mutação chamada BRCA1. É uma mutação num gene. Nós temos milhares de genes. Esses genes estão nos cromossomos. Esses genes, a pessoa já pode nascer com uma mutação deles. Então, no curso da vida, se existe essa mutação, todo câncer surge de mutações. Uma boa parte delas surge de mutações que vão aparecer no curso da vida. Outras, a pessoa já nasceu com a mutação. Então, é lógico que aquelas que nasceram com a mutação, elas vão ter o câncer muito mais cedo do que aquelas que não têm a mutação. É o caso da Angelina Jolie. Ela sabia que até 60 anos ela teria 70% de chance de ter câncer de mama, que é o que a gente estima para uma mulher portadora dessa mutação. Então, toda mulher com essa mutação, ela tem que ser investigada. Então, quando é que a gente procura essa mutação? É uma pergunta que vem em seguida. Toda mulher que tem câncer de mama deve pesquisar a mutação? Não. Toda mulher que tem câncer antes dos 50 anos, nos Estados Unidos, ela submete ao teste mutacional. Mas é um teste caro. Você está vendo que o diagnóstico do Covid está sendo muito difícil, nós temos poucos testes do Covid, porque é um teste genético. Os testes genéticos, eles são caros, exigem laboratórios sofisticados, e nós temos pouco desse laboratório no nosso país. Aqui no nosso estado, não se está fazendo ainda esse teste mutacional. A gente está em preparo para usar alguns equipamentos já disponíveis no nosso estado e treinar equipes para que elas possam fazer o teste mutacional. Mas isso aí é uma coisa que a gente vai oferecer no espaço de talvez 4, 5, 10 anos para poder oferecer na rotina, porque é um teste muito caro e a gente sabe que há outras necessidades maiores na saúde para fazer investimento. Mas a gente está se preparando, o Comitê Estadual de Controle de Câncer, a Universidade Federal do Ceará, os laboratórios de pesquisa desses centros estão se preparando para oferecer à comunidade a pesquisa da mutação genética para o câncer de mama. Perfeito. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito desse comitê. Ele foi instituído, tem, salvo engano, 12 anos, não é isso? Em 2008, exatamente. Isso. Esse comitê surgiu a partir de um congresso mundial de controle de câncer que foi patrocinado pelo Instituto Nacional de Câncer do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu fui representando o Ceará. Nesse congresso, definiram 2 coisas que são importantes. Uma ainda muito discutida, é o rastreamento. Nos Estados Unidos, o rastreamento do câncer de mama começa aos 40 anos com mamografia. Mas todo mundo está convencido também que a mamografia entre 40 e 50 anos, ela não é um método muito eficiente, porque a mama das mulheres ainda está muito densa. E aí, na boa parte dos casos, ela pode deixar cânceres não detectados pela mamografia. Então, nesse comitê, a gente adotou o modelo canadense.
O modelo canadense oferece o rastreamento para mulheres acima de 50 anos, de 2 em 2 anos, que é o período que poderia flagrar uma doença antes dela ser palpável, e permitir uma curabilidade próxima de 100%. A Sociedade Brasileira de Mastologia adota o modelo dos Estados Unidos. A Sociedade Brasileira de Mastologia ela não oferece exame para os pacientes, mas os mastologistas do Brasil eles informam as suas pacientes que ela deve começar a mamografia acima dos 40 anos. Isso cria um certo problema, porque o SUS não oferece rastreamento entre 40 e 50 anos. O SUS oferece mamografia entre 40 e 50 anos para aquelas mulheres que vão ao mastologista e ele encontra alguma alteração que justifica o exame. Chamado o rastreamento oportunístico. Entre 40 e 50, o SUS oferece o rastreamento oportunístico. E acima de 50 anos, o rastreamento sistemático. Toda mulher com mais de 50 anos, mesmo que não tenha nenhuma queixa mamária, ela deve fazer mamografia pelo menos de 2 em 2 anos. Esse comitê ele surgiu desse congresso, nós o instalamos aqui ainda no governo Cid Gomes, nós somos ligados à Secretaria de Saúde, ele funciona no GEON, que é um grupo de educação e estudos oncológicos, é uma organização não governamental e extensão do Departamento de Cirurgia da UFC e que cedia o Comitê Estadual de Controle de Câncer. Pronto, perfeito. Era justamente essa pergunta que eu ia fazer. Eu queria que o senhor explicasse um pouco do trabalho do GEON e o que vocês têm produzido recentemente. Quais foram as últimas descobertas? O GEON ele tem 30 anos, ele não é uma organização nova. Ele surgiu quando nós voltamos de um congresso na Europa e vimos que a maioria dos países europeus e os Estados Unidos estavam diagnosticando o câncer em fase muito inicial. Não só o câncer de mama, como o câncer de intestino, como câncer até o câncer de próstata, havia maior disponibilidade do diagnóstico. E a gente viu que aqui no Ceará, a maioria dos nossos pacientes só nos procurava em fase muito avançada. E aí, naquele mesmo período em Portugal, o Instituto Nacional do Câncer, do Cancro em Portugal, ele tinha criado um programa educativo nas escolas públicas de Portugal, para que as crianças, no correr da vida, fossem já todas informadas sobre esses fatores de risco do câncer, como eu citei para o câncer de mama. Então, nós abordamos o estudo do cancro de Portugal, eles nos deram o programa de educação que eles faziam lá, e nós fizemos, então, em 1989, o primeiro seminário de educação contra o câncer no Ceará, talvez um dos primeiros do Brasil. Nós trouxemos um cancerologista gaúcho, o Dr. Mário Rigato, que era um dos maiores nomes no controle do câncer de pulmão no Rio Grande do Sul. Ele veio, a gente fez esse seminário, dirigido para professora da rede pública, e teve uma aceitação enorme. Quando terminou o seminário, inclusive por proposta dele, achou que nós devíamos nos organizar para continuar o processo educativo nas escolas. Aí surgiu esse grupo de educação e estudos oncológicos, que foi institucionalizado como organização não governamental, aderiu ao Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFC, e nesses quase 30 anos a gente vem promovendo a educação, tanto das professoras da rede pública, educações na comunidade, seminários anuais, como cursos anuais para profissionais de saúde. Nós já treinamos alguns milhares de pessoas para lutarem contra o câncer. Infelizmente, ainda fizemos pouco. É preciso fazer muito mais. O processo educativo ele é tão complexo que nos Estados Unidos surgiu agora uma nova proposta, que eles chamam letramento e navegação em câncer. Isso aí é o que a gente pretende deslanchar nesse Outubro Rosa. O que é o letramento? É o fornecimento de informações para a comunidade, para elas saberem isso que eu falei, os fatores de risco para o câncer de pele. Então, letramento, ele vem sendo, é uma das palavras lá nos Estados Unidos, em inglês é literacy, é uma das palavras novas mais importantes hoje lá, é o letramento em relação ao câncer. Nós temos aqui uma nutricionista da Universidade Estadual do Ceará, que participou de vários congressos dos Estados Unidos sobre letramento em nutrição, que é um aspecto importante, eu deixei de falar
em fator de risco para o câncer de mama, mas a obesidade é resultado de erros nutricionais. Então, lá eles estão nos Estados Unidos tem a maior epidemia de obesidade. Eles vêm tentando letrar a população para ela compreender os riscos da obesidade em relação a várias doenças, inclusive o câncer. Então, nesse Outubro Rosa, a gente pretende deslanchar o letramento e a navegação. E o que é a navegação? A gente abordaria todas as unidades básicas de saúde do Estado e treinaria equipes para elas poderem, por exemplo, a entrada do paciente no sistema de saúde é pela unidade básica de atenção à saúde. Então, teria uma enfermeira ou um médico que se dispusesse a receber os pacientes com alguma queixa que pudesse sugerir câncer ou algum fator de risco do câncer e o encaminhar para o atendimento especializado. Nós sabemos, se conseguirmos isso aí, nós vamos dar um salto no diagnóstico do câncer. Eu estou orientando uma tese de doutorado de uma enfermeira que é especialista em saúde pública, e a gente vai tentar implantar esse primeiro projeto de letramento e navegação do câncer na Grande Caucaia, que é uma região de saúde que compreende 12 municípios. A gente vai começar isso aí, provavelmente, logo que cesse esse isolamento social, ele está impedindo de a gente deslanchar esse trabalho. Ele era para ter iniciado em março desse ano. Foi exatamente quando a epidemia começou. Talvez a gente só consiga fazer no início de 2021. Então, esse letramento e essa navegação, ele deve ser implantado em Caucaia e, posteriormente, em todas as regiões de saúde do Estado. Perfeito. Iniciativas excelentes e que a população só tende a ganhar. Doutor, antes de a gente chegar aqui no finalzinho do nosso programa, eu queria que o senhor comentasse um pouco em relação às fake news. A gente sabe que, na área da saúde, né, a pandemia potencializou de uma forma assim, astronômica em relação às fake news. E, com certeza, quando chegam esses momentos em que tem muito engajamento popular, diversos médicos, profissionais de saúde, as fake news elas voltam ainda a trabalhar assim, de uma maneira que vai desacreditar uma certa validação. Como que vocês estão imaginando já esse cenário de enfrentamento das fake news para poder promover o Outubro Rosa? Bem, Agulha, há uma coisa interessante. As fake news surgiram por conta das redes sociais. As redes sociais foram um ganho excepcional para a população de todo mundo. Aquela ideia da aldeia global do McLuhan, canadense, aconteceu. Nós hoje estamos... Eu trabalho com um pesquisador da Turquia e frequentemente, a gente está vendo um ao outro e discutindo isso aí. Isso era impossível há 5, 10 anos atrás. Então, a população ela pode obter um letramento maior a partir das redes sociais. Mas, em compensação, o ser humano ele é complicado, as pessoas gostam de chamar a atenção. Então, espalhar uma notícia má, uma notícia que chame a atenção, parece que realiza algumas pessoas que usam as redes sociais para espalhar o medo, ou para espalhar tratamentos fantasiosos. Nós temos agora, em relação à pandemia, eu posso dar uma fake news, eu já respondi a centenas de pacientes meus que mandam mensagem para saber. Aquele termômetro de temperatura que mede a temperatura com infravermelho, você coloca na testa, que é uma grande ajuda para identificar pessoas que estão com Covid, espalhou-se na rede social. Eu aproveito para desfazer isso aí, que ela atingia a pineal, que era radiação, que fazia um mal terrível. Isso é uma fake news das piores possíveis. Aquilo ali, a radiação infravermelho, tem um comprimento de onda grande que não ultrapassa nem a pele. Ela só pega a pele e volta. E se a pessoa tiver febre, a radiação da pele vai mostrar que está com febre, mas não causa nenhum mal à pessoa que realiza esse exame. No entanto, eu recebi centenas de consultas de pacientes que estavam com medo de ir para algum local que tivesse alguém apontando para a sua testa aquele aparelho que é totalmente inofensivo. Então, e outra coisa, tratamentos inadequados. Existem muitas fake news sobre tratamento inadequado. Surgiu um remédio milagroso, a raiz de tal madeira, tal e tal. Aí, isso aí tudo são notícias que podem atrapalhar tanto o diagnóstico precoce, que a pessoa resolve assumir um tratamento inadequado,
como pode desviar aquela pessoa que ia procurar um serviço médico correto. Perfeito. E é sempre muito importante. Na dúvida, não compartilhe o conteúdo. Procure a outra fonte. Isso aí é que a gente bate na tecla direto, conversa com todos os entrevistados que vêm aqui no Saúde em Pauta e a gente republica esse apelo nas nossas comunidades, né, nas plataformas digitais do Jornal do Médico. Na dúvida, não compartilhe. Certifique das informações oficiais. Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, Estado e município, as próprias entidades médicas, se é algo do câncer, tem a Sociedade de Câncer, de Cancerologia, etc. Na dúvida, não compartilhe. E, doutor, um ponto que queria perguntar para o senhor. A telemedicina, ela pode ser uma grande aliada nesse movimento do Outubro Médico? Você tocou num ponto que isso é uma novidade boa que a internet oferece. Hoje, 50% dos laudos do GEON, a paciente vai ao GEON, ela é consultada e a gente pede uma mamografia, que é feita lá. O laudo da mamografia, 50% das vezes é feito à distância. Essa mamografia vai para... Nós temos um radiologista em Quixadá, que é muito bom, e ele tem mais disponibilidade de tempo lá, ele dá uma boa parte dos nossos laudos. Nos Estados Unidos, quase 50% do diagnóstico de mamografia é realizado por médicos indianos. As mamografias são enviadas via internet para aqueles médicos que dão os laudos e o laudo volta. Ele pode ser reimpresso, criticado, revisto. O médico que está atendendo tem acesso à mamografia. Então, isso aí foi um grande salto, é a telemedicina. Em relação ao exame das mamas, aí ainda há muitas limitações, Argolo. Porque o exame das mamas ele exige um cuidado maior de visão, de palpação, de unir todas as informações que a mulher oferece, que, infelizmente, a consulta à distância ainda não é tão eficiente. Ainda estou em relação à telemedicina para câncer, ele serve, por exemplo, as pacientes estão sendo acompanhadas, e a gente que conhece aquele caso, se a paciente refere alguma queixa que a gente sabe que faz parte da história da doença, aí facilita muito. Eu tenho pacientes, eu atendo muitas pessoas de outra cidade do interior, e elas frequentemente me mandam fotos, me mandam, relatam fatos que fazem com que eu digo, venha imediatamente a Fortaleza. Ou então, não, vá ao médico do posto, que isso aí provavelmente deve ser isso. Então, a gente ajuda muito as pessoas com essa possibilidade do atendimento à distância. Perfeito. A pandemia trouxe algumas coisas boas, como a telemedicina. A gente sabe que ela foi autorizada em caráter excepcional, mas Exatamente. Realmente a telemedicina que eu tenho conversado com todos vocês, especialistas, ela veio para ficar. Claro que nesse período de pandemia está sendo um teste muito oportuno para poder identificar as falhas e que um pós-pandemia deverá ficar, claro, com as suas devidas correções. Eu fui a um congresso americano há cerca de uns 20 anos e naquele período eles tinham instalado, eu acho que foi a primeira telemedicina, com os indivíduos que estavam na estação espacial. Então, as pessoas lá não têm acesso a médico. E uma das motivações para o atendimento à distância em saúde foram os astronautas que estavam lá e que precisavam de orientação, muitas vezes, para atender alguma coisa de emergência ou orientar alguma coisa que pudesse ser feito pela telemedicina. Talvez tenha sido o primeiro uso da telemedicina tenha sido para a estação espacial. Naquele congresso, eu fiquei fantasiado, que nós assistimos uma cirurgia, o congresso foi em New Orleans, e nós assistimos uma cirurgia realizada em Nova York, em tempo real, assistimos lá em New Orleans. E o médico em New Orleans, com um robô, podendo intervir na cirurgia que estava sendo realizada em Nova York. Eu achei isso hoje já é uma realidade também. A médio prazo, isso cada vez deve melhorar o atendimento médico em todo o mundo. Perfeito, doutor. Perfeito. Obrigado pela sua colocação. Bom, a gente está chegando aqui ao fim, doutor. Eu deixo um espaço para o senhor poder fazer as suas considerações finais e, claro, né, a mensagem para as mulheres poderem fazer a sua prevenção. Bem, então eu deixo a mensagem do GEON, que é uma mensagem
de educação para as mulheres. Nós estamos, então, como última colocação, que aos poucos eu ia esquecendo, nós estamos desenvolvendo um aplicativo que a mulher vai se identificar com seus fatores de risco e ela vai, tal qual aquele aplicativozinho que tem hoje do Corona, ela vai identificar o posto de saúde mais próximo dela para ela ir e procurar alguém que possa navegá-la para o atendimento adequado. Isso deve estar sendo colocado experimentalmente na região de saúde de Caucaia, para a gente melhorar o acesso da mulher ao tratamento das patologias mamárias. Perfeito, doutor. Perfeito. Bom, assim chegamos ao fim de mais uma edição do Saúde em Pauta. Agradecemos a participação do doutor Luiz Porto com as suas considerações e também a audiência do nosso público. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, curta e compartilhe com seus contatos. Use máscara e até o próximo episódio.